E agora o Oscar Isaac vem, né? Entra finalmente no universo Marvel, não dos X-Men, né? Mas nesse universo Marvel Aham. No MCU, né? do MCU mesmo, né? Com o Aham. Cavaleiro da Lua. Cara, eu queria que, na verdade, se você pudesse começar É, falando sobre o Cavaleiro da Lua, sobre esse personagem. Eu vou confessar pra você que eu é. nunca tinha ouvido falar. Eu não sou um grande Sim, conhecedor. Eu acho que ele é um personagem que eu entendo assim, não muito famoso, né? É um sim, personagem mais assim, tem lá os seus quadrinhos, mas não é do time, obviamente, dos principais, né? Mas eu, sim. quando eu vi sobre, um pouco que eu dei uma olhada, assim, eu fiquei muito interessado, né? Porque eu gosto dessa coisa aqui do herói, eu não sei se ele é bem um herói, um vilão, como é que se posiciona ali nesse universo, mas esses personagens que tem esse elemento do sombrio, né? Do cara do Uhum. noturno, ou às vezes que o próprio personagem não sabe muito bem quem ele é, né? Que fica essa Sim. coisa do mistério, né? Isso são Aham. elementos interessantes desses personagens, né? Mas eu não conhecia. Então eu criei uma expectativa grande. Primeiro por saber que era o Oscar Isaac, que é um ator que eu gosto muito. Por saber que seria um herói da Marvel que traria essas questões, assim, né? Eu tava com essa expectativa de, ó, vai vir a Marvel com uma coisa mais trabalhada nesse sentido. Mas eu queria saber um pouco da história desse personagem no mundo já da Marvel, dos quadrinhos Sim. ou de outras É, esse produções. negócio é legal você ter falado, porque assim, a Marvel agora acho que ela tá explorando assim. A gente explorou o principal, explorou o segundo escalão, agora a gente tá explorando a terceira divisão, porque esse personagem, ele é conhecido mais, principalmente no Brasil mesmo, é mais para quem curte quadrinho. Porque não é nem tão publicado assim, né? Nunca teve um título próprio, já teve alguns títulos publicados pela Abril, histórias soltas assim, mas nunca foi um personagem que teve um título mensal e é um personagem que foi criado em 1975. Ele apareceu na primeira vez nas histórias do Lobisomem, que a Marvel tinha essa linha de terror. E aí ele era um inimigo do lobisomem que foi contratado para caçar o lobisomem. Não tinha um background ainda, era só um personagem lá. Ele teve algumas aparições, apareceu em revista do Hulk e tal. E nos anos 80, deram origem para ele, né? A história dele basicamente é isso. Ele era um mercenário, o Mark Spector, que estava lá no Egito trabalhando com um grupo de guerrilheiros. E aí teve um problema lá com o outro guerrilheiro, Bushman, que é um inimigo dele. E aí o Bushman deixou ele meio que para morrer no deserto. Uns egípcios encontraram ele, levaram ele pro templo e ele morreu lá. Só que ele foi ressuscitado pelo espírito do Khonshu, uma divindade egípcia, que pediu para ele ser como se fosse um paladino da justiça, vamos dizer assim. Origem bem meio genérica, assim. Ele lutou contra esse Bushman, que era o inimigo dele, venceu. Ele assumiu algumas personalidades, né? Ele era o Max Spector, assumiu outra personalidade, que era o Steve Grant, que é um milionário. Eu queria também ter uma personalidade de milionário. Que não é o O Steve caso da Grant. série, né? E o Jake Lockley, né? Que é um taxista. O Steve Grant meio que financiava as operações, né? E esse Jake Lockley era um cara mais voltado pro povo, tá vendo o que tá acontecendo. Na série, eles abordam primeiro o Steve Grant, né? Que é o atrapalhadão lá, né? Não é um milionário no caso. É só um cara atrapalhado, tem uns problemas de sono lá. Eu gostei dessa abordagem que eles deram, porque essa origem dele é meio genérica. Depois que foram dando camadas, com o decorrer dos anos, os roteiristas foram dando mais camadas dessa divindade, do Khonshu, deram os poderes da lua para ele, lá conforme as fases da lua ele fica mais forte ou mais fraco. E aí começaram a trabalhar essa questão de ter. A princípio eram 3 alter egos e começou a virar personalidade na cabeça dele. E é um personagem confuso. As personalidades viraram personalidades mesmo, não só um disfarce. E tem uma fase até da mais recente da Marvel que ele tinha as personalidades na cabeça dele do Capitão América, Wolverine e Homem-Aranha na cabeça dele. Eram como se fossem três entidades, né? O Wolverine, a parte mais raivosa, o Capitão América a parte mais correta e o Homem-Aranha aquela parte mais brincalhona, de zoeira, né? E aí ficavam os três conversando na cabeça dele, ele com a arma dos três, enfim. Foram criando essa questão mais psicológica, tá ligado? Mas ele cria, então, essas outras personalidades, assim. Exatamente. Ele não Além se da apropria própria. de pessoas que já existem, ele Não, ele cria cria. tudo na cabeça dele. Ele cria. Entendi. Além da personalidade do Khonshu, lá, que é o deus egípcio, foi mostrado depois também que ele teve um trauma quando era criança, né? E aí teve uns problemas lá e ele meio que ficou traumatizado. Isso desencadeou essa questão da personalidade, né? Da personalidade dividida. Não sei como eles vão explorar isso na série, né? Colocar esse plot depois dos problemas da infância, por isso que ele tem essa mente bagunçada, vamos dizer assim. E mais recentemente, essa questão de dissociação de identidade, toda essa questão psicológica no personagem, né?